Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada de hoje é a Luana de Oliveira. Ela é escritora, psicanalista, neuropsicóloga e pedagoga, com especialização em neurociência e desenvolvimento humano. Com uma trajetória dedicada à saúde mental e educação emocional, ela atua na clínica, em projetos sociais e também como palestrante. A autora da série Lumina, que mistura psicanálise e uma narrativa literária, Luana também está lançando um e-book sobre educação infantil, Crescendo Juntos, e um minicurso sobre liberdade emocional. Além disso, realiza trabalhos voluntários com a ONG Sementes da Saúde e em breve embarcará em uma missão humanitária para Angola. Luana, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Tudo jóia, uma honra estar aqui com você, obrigada, viu? Obrigado. Te apresentei bem? Falei tudo certinho? Inúmeras formações, faltam algumas coisas aí, mas não dá para falar tudo, que é muita coisa, né, que a gente faz É, da carreira. sim, são vários temas para a gente, né, conversar aqui. E uma coisa que vai me chamar muita atenção aqui na nossa conversa, Luana, porque geralmente, né, boa parte dos episódios aqui a gente fala muito de literatura por si só, né? Seja ficção científica, né, uma fantasia, enfim, tem vários temas. E a gente está trazendo aqui muito da sua carreira, né, da parte técnica, muito envolvido na saúde mesmo, e a gente recai na literatura. Então, vai ser bem interessante nesse sentido, né? A gente conhecer mais sobre você, sobre a sua carreira, suas inspirações. E eu queria entender, para a gente introduzir essa conversa aqui, né? Qual que é a sua relação, de fato, com os livros, com a literatura? É uma pessoa que sempre gostou de escrever, sempre gostou de ler, porque não é talvez o primeiro caminho, né? Que uma profissional ali da área da saúde vai para a literatura. É uma ótima opção, mas às vezes não é o primeiro caminho. Então conta pra gente assim, um histórico, uma introdução sobre você e os livros. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que hoje não mais, mas antigamente a maioria do sonho das meninas era ser professora. E eu não fugi muito desse caminho. Eu sempre quis ser professora e sempre professora de português, sempre professora de literatura. Sempre foram áreas que eu sempre almejei, gostei e me identifiquei. E desde de muito nova eu sempre escrevi. Então, eu sempre tive muito envolvida escrevendo poemas, compus algumas músicas aí ao longo da minha vida. Eu sempre gostei muito de cantar. Então, eu sempre tive muito envolvida Hum. no meio artístico, né? Sempre nessa manifestação e reprodução da oralidade, do falar e de levar a voz, seja pela escrita, seja falado, seja cantado. Sempre foi isso muito a minha área. Aí, saindo da escola, fui fazer psicologia. Mas aí depois da psicologia, aos decorreres, né, aos andares e trilhares e mudanças de rota da vida, eu acabei não exercendo a profissão até Uhum. então. E aí eu fui fazer pedagogia e aí eu me apaixonei pela educação. Eu acho que a educação me fez resgatar um pouquinho Sim. dessa vontade de infância relacionada realmente à escrita, seja por poema, Uhum. seja por música, que eu já tinha enraizado em mim na minha infância. Sim. E aí depois eu fiz letras, enfim. E aí depois eu emergi mesmo na área Uhum. da saúde mental, mas nunca abandonei Uhum. a área da educação, que como estou Sim. até hoje, né? Então, Sim. eu tenho um consultório, trabalho com saúde mental, mas eu também sou educadora. Então, essa minha Uhum. formação em pedagogia, letras e esse desenvolvimento humano escolar, eu acho que ele me traz um pouco esse universo da escrita. E eu sempre tive vontade de escrever um livro. Eu tenho um filho, né, que vai fazer 17 Uhum. anos agora, mas desde pequenininho eu já queria escrever algo sobre as aventuras de Pedrinho. Eu sempre quis Uhum. escrever. Mas a gente vai protelando certos sonhos na nossa vida, Sim. né? E É, o aí ambiente profissional também, às vezes, impede, né, de dedicar um tempo para escrever. com certeza. E as multifaces da vida, né? Como mãe, como profissional, como esposa, como tudo que a gente tem que Sim. desenvolver. Então acabou, acho que esse sonho ficou um pouquinho escondido. E aí, no ano Uhum. passado, realmente eu resgatei. A psicanálise já vem realmente me dando essa força de iniciar algo. E aí, finalmente, agora em 2025, eu lancei o primeiro livro da série Lumina, que tem base totalmente na Sim. psicanálise, mas é um conto, né? Um conto voltado Uhum. para infanto-juvenil e, obviamente, público adulto. Sim. E apesar das diversas, né, gradações, áreas de estudo, todas se conectam, né?
Então, Certamente, psicologia, certamente. aí para pedagogia, então tá ali na educação infantil, infanto-juvenil, então, né, relação, né, o ambiente escolar, tudo tá muito próximo, né? Então as áreas se conectam. E pode ser muito presunçoso assim da minha parte, mas será que o livro, ano passado, a publicação dele meio que foi um fechamento de várias dessas suas partes de formação, de trabalho profissional também? O livro tem uma representação nesse sentido, até pelo seu desejo lá de trás de escrever? Com certeza. Ele é bem isso mesmo, ele é libertador. Acho que ele representa realmente uma um ponto final nessa postergação mesmo de Sim. projetos, de sonhos, e que mesmo após os 40, né, hoje eu tenho 42 anos, completei ontem. Parabéns, parabéns. E mesmo aos 42 anos, relembrar dos nossos sonhos, das nossas vontades. E Sim, sim, ele representa muito mais do que um simples trabalho. Ele representa realmente um, um fechamento, colocar na prática realmente sonhos e vontades e desejos pessoais e também sim. profissionais. E a ideia de um livro, né, de escrever, sempre esteve muito próxima, né? Mas a ideia da jornada, né, da aluna. Conta pra gente a ideia central e também o que que o livro aborda. E se você conseguir mostrar pra gente também, eu gostei da Claro. foto, a capa ela é muito bonita, ela é muito vibrante, muito colorida, Claro, né? exato, né? E misteriosa, Sim, né? Uma, sim, tá uma numa floresta, né? A menina tá de Sim, copos, traz tudo. exato, em busca de algo, né? E Sim. na verdade ele fala muito sobre a psique humana, né? Eu faço algumas analogias de representações que há na história, no conto, com coisas da nossa vida. Por isso que é uma história realmente que vai e abrange todas as idades. Porque, por exemplo, na história tem um gigante que é o Sombria. E o Sombria ele representa o nosso inconsciente. Então, assim, até que ponto você está disposto a enfrentar o seu inconsciente, a Hum, fazer esse mergulho em si e na sua psique. Porque há um medo, há um certo conforto em ficar em certos lugares da nossa vida. hum, Então, tem o espelho também, que tem uma representatividade muito da autorreflexão. Como eu me vejo. Às vezes a nossa imagem que a gente quer passar é muito diferente do que a gente se vê. Né? Então, tem sim, certos simbolismo, né? Tem certos arquétipos ao longo do conto que tem muito da psicanálise. E a Lúmina, ela surgiu realmente, acho que um pouco de mim, ela é um pouco de mim, um pouco de você, um pouco de todo sim, mundo, porque ela fala sobre isso, sobre o enfrentamento em busca da sua luz interior e enfrentamento de si mesmo, de olhar para si, de você olhar para o passado com respeito, com gratidão, mas uhum, entender que o passado ficou no passado, que eu uhum, sou o que sou hoje graças a ele, e olhar para frente, para em busca dessa luz e dessas estrelas que ficam dentro sim. de nós. Então, um livro que vai provocar muitas reflexões para quem lê. E seria também um caminho, né, um fio condutor para o autoentendimento, né? Porque a gente, ao longo da vida, tem diversas questões, né? E, pelo menos para mim, quando a gente não consegue resolver essas diversas questões, sejam pessoais ou profissionais, o ideal é buscar uma ajuda profissional. Aí, para Com uma certeza. psicanálise, pra uma terapia, para se conectar e se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma certa resistência de algumas pessoas, de repente, né, todas as faixas etárias. Você acredita que o livro pode ser esse caminho para um despertar para ir além, por esse autoentendimento da pessoa? Certamente, certamente. É muito engraçado, né? Porque nós controlamos o nosso Uhum, consciente, mas o nosso inconsciente não. Ele está aqui e ele está absorvendo absolutamente tudo, principalmente na primeira infância, onde nós somos um livro em branco e nós absorvemos sim, absolutamente tudo. tudo. Qualquer informação, música, exemplo, tudo que a gente vivencia na nossa infância, nessa formação da psique, formação do QI, né, principalmente até os 7 anos, eles ficam de forma definitiva, registradas no nosso inconsciente. Então, é muito difícil às vezes, né? Por isso a Lúmina cogita muitas vezes em será que eu vou, será que eu não vou, será que eu permaneço na minha zona de conforto, né? Será que é Uhum, muito mais fácil ficar assim ou será que eu enfrento? Né? E tem até uma parte que uma cobra conversa com ela fala assim: você tem certeza? Porque depois que você escolher saber da verdade, não tem mais volta.
como acontece em Uhum. Matrix, né? A pílula Sim. vermelha ou a pílula azul. É mais ou menos isso, né? Então, depois que você mergulha na parte mais importante da sua vida e mais misteriosa, que é você, que é o seu subconsciente, certamente você sairá diferente dessa vivência. E a Lúmina, apesar de ser um conto, ela traz uma mensagem que o seu subconsciente vai entender. Ele vai Uhum. registrar. E aí, mesmo que seja de uma forma. Por isso que é interessante, porque ele abrange dos 8 aos 80, né? Ou aos 120, Sim, né? Que agora as pessoas estão dizendo muito sim, mais. sim. Ele abrange justamente por isso, porque mesmo de forma inconsciente, a mensagem de se olhar, se autoavaliar, a importância do autoconhecimento e do enfrentamento do, Uhum. do, do futuro, de ser a sua melhor versão, ela fica dentro de você, seja consciente ou inconsciente. Sim. Não, é bem curioso que a minha próxima pergunta seria essa até da idade, para quem que o livro é indicado, né? Mas eu acredito que um ponto do porquê ele é indicado para qualquer idade é porque justamente esses dilemas, esses questionamentos, eles ocorrem em qualquer fase da vida, né? O Com que certeza. muda, né? A criança tem seus desafios, né? Seus enfrentamentos, o adulto tem outros completamente diferentes, mas a base é a mesma, que é justamente enfrentar e Exatamente. E entender, qualquer né? área da vida, né? Porque, Sim. por exemplo, de repente hoje, adultos de 40, 50, sei lá, 30, ai, será que eu faço uma transição de carreira? Será que eu arrisco uma outra Sim. coisa? Sim, isso é enfrentamento. Será que Total. eu mantenho esse relacionamento ou não? Será que eu mudo de religião? Será que eu mudo de amigos? Então, Uhum. qualquer dilema, aos 60, como tem também pacientes, será que eu já é o momento de eu deixar de trabalhar e curtir a minha aposentadoria ou não? Então, a qualquer momento da nossa vida e qualquer área da nossa vida, nós temos esses mesmos dilemas. Então, é uma mensagem que abrange qualquer idade e principalmente qualquer problema e qualquer desafio da vida. Sim, e é justamente isso, porque cada fase da vida tem seus desafios e a gente. E eu vejo muito isso que nos move, né? São esses desafios, é o buscar mais, buscar melhorar, buscar, né, encontrar soluções para aquilo que a gente não encontra. E, e a Jornada da Lúmina é o primeiro livro de uma série, é isso mesmo? Tem Exato. outros pensados, Não, para um monte, planejados. né? Um monte. A minha cabeça não para, né? Depois Ele que não veio o teve. primeiro, Eu juro, exatamente, acho que é isso, é, né? Abriu a porteira. Você que é muito mais exatamente. experiente nessa área. Porque, porque a jornada é tão gostosa de escrita, é desafiadora, mas depois, imagina se o livro impresso em mãos, É lindo o primeiros cheiro, leitores, né? Eu tudo chorei novo, quando chegou. Eu aquela vi, olha, caixa cheia de livros. exato, é uma sensação assim que de, sei É lá, só de quem tem, chegar. é só quem tem, Isso, só quem passa por isso sabe, né? O quanto que isso, uma sensação de é diferente, né? realização. É, Isso, de algo seu, como se fosse um nascimento de um filho. É mais ou menos isso, assim. "Ah, meu Deus, a Lumina nasceu, oficialmente. E vai sim, né? Agora abriu a porteira, né? E agora vem um monte, a Lumina vai virar uma série. Nessa primeira versão, ela tem em torno de 12, 13 anos. Então já temos já um projeto já para o livro 2 que ela já vai ter em torno de hum, 20 anos, e aí a gente vai resgatar um pouco da parte dos legal. sonhos, né? Porque também o nosso inconsciente ele fala conosco através de Sim. mensagens, né? Falas às vezes errôneas, né? A gente vai falar uma coisa Uhum. e fala outra, né? Mas também fala através dos sonhos. Então vai trazer um pouco Sim. essa mensagem e depois vem a Lúmina já numa versão mais adulta, no volume 3 já Sim. falando dos impactos da infância na Sim. vida adulta. Então, por que que eu sou assim? Porque eu escolho ser assim, e aí a gente vai abranger o que que aconteceu lá atrás que me transformou em quem sou. E em paralelo a isso, eu não podia, obviamente, deixar os meus pequenos, né, que tantos anos me dediquei à área da educação, Sim. para trás. E aí eu já tenho 2 projetos que lançarei ainda esse ano. É o Luminho, como tem a Lúmina, Uhum. vai ser o Luminho, É do Minho. obviamente. E é a história de um vagalume que tem medo do escuro. Então, Que legal. também traz base psicanalítica, porque ele nunca vai ficar no escuro, um vagalume, né? Porque ele brilha, Impossível, né? Ele né? gera a própria luz, né? Mas pro Luminha, mas pro Luminho não. Então ele também vai ser uma versão muito infantil, né, para o público Uhum. bem pequenininho, Sim. justamente para encontrar essa luz. E depois eu já entro na sequência com a história E a Coruja Esperou, que também Uhum. é uma história também com base psicanalítica, mas naqueles momentos que acontecem coisas
ruins na nossa vida, Sim. né? Quando acontecem tragédias e que nós não sabemos como abordar. E aí ela traz a história da coruja, ela traz, porque às vezes um amigo quer te alegrar, um amigo quer sair para com você, um amigo quer conversar, e na verdade nada como o tempo para nos permitir ressignificar e vivenciar aquele momento de dor, né, que acontece tão frequentemente na nossa vida Sim. e que nada como o tempo para a gente olhar diferente e aí, obviamente, superar, tendo somente a presença de alguém ao nosso lado. Então, é mais ou menos sobre isso. E é interessante que, por mais que tenha uma base psicanalítica, né, da sua formação e tudo, não é um livro técnico, obviamente, né? São livros que Não, qualquer pessoa pode ler, não vai ter essa barreira, de não tem. jeito nenhum. Se você não lê a sinopse, você nem sabe do que está Uhum. falando. Por isso a mensagem. Se o seu consciente não Sim. ouviu, o seu inconsciente irá. Aham. Com certeza, né? Mas quando você lê a sinopse e entende quem é quem, você fala: ah, Sim. tá. Há um despertar também de consciência, Uhum. que é legal também. Conhecimento é Sim, poder, né? E autoconhecimento é libertador. Então é muito importante que demais. também a gente olhe para essa simples história com uma oralidade muito simples, Sim. né, do nosso cotidiano, mas sinta ela como realmente uma história que tem algo por trás. Hum. Lembra aqueles contos antigos? Qual é a moral da história? É Sim, mais as ou menos fábulas, isso. né? Exato, Sim, isso é legal. E exatamente. E você escolheu, né, naturalmente, os livros para transmitir, né, todo esse conhecimento. É uma ótima fonte, né? A gente tem outras formas, né, de transmitir, de ensinar, né? De forma oral, no curso, na sala de aula. Mas os livros, eles são muito poderosos nesse sentido, né? Enfim, milênios de anos, né? E tem alguns outros caminhos também que você segue para transmitir a mensagem, o seu, né, conhecimento para diversas faixas etárias, como, né, ter o mini curso Liberdade Emocional, tem relação assim com os livros, áreas de atuação, você busca ir além da literatura para ensinar também? Com certeza, com certeza. Acho que o poder da voz é importante que a gente leve a nossa voz, seja através da escrita, seja através de um vídeo, seja através de rede social e também através agora, também, já que a Lumina me trouxe Sim. isso, né, de me expor, porque eu tinha também uma questão com isso, né, Sim. de até onde eu devo me expor, me colocar. Eu estava Você, muito Luana, né, a sua figura de mostrar disposição exatamente. mesmo, né? A lúmina que habita em mim, na Luana. Sim. Havia também uma restrição, porque não é fácil, né, você se expor, né, você É escrever, quase que algo publicar. antinatural, né? Exato, escrever uma obra, se dedicar, gastar tempo, gastar estudos, gastar recursos financeiros e de repente ter uma recusa, falar: "Não, não tem nada a ver, nossa, nada a ver", tá. Sim. Há um medo, mas, acho que tem momentos na nossa vida que vai com medo mesmo, né, É quase que o tente medo. se Você expor quer, mesmo. você quer sentir esse medo, você quer enfrentar, né? Aquele frio na barriga, né? Exato. E eu acho que cada um tem seu tempo, né. Sim. E esse certamente em 2025 foi o meu. Então, após a publicação da Lumina, agora vem e dos outros livros, né, dos projetos que a gente Sim. já conversou aqui, que já estão em andamento, logo, logo irei voltar aqui para falar de todos eles. Sim, com certeza. E aí agora vem esse eu tenho uma sócia maravilhosa, Cláudia Prideus, que ela é relações públicas, ela é sensacional, e ela vem com essa área de marketing, que me faltava um pouco, né. Eu tenho a Uhum. parte de conhecimento, de oralidade, Sim. de obviamente de estudos, né, em saúde mental, em educação, mas faltava um pouquinho, então a gente se juntou. E aí Tava agora a o gente vai passar isso para as outras pessoas, né? exatamente, então ela vem uma complementa a outra, é minha marida, né, a gente fala que a gente é Uhum. marida uma da outra, porque a gente se complementa. Então a gente vem com esse primeiro projeto, que será um e-book voltado, Uhum. ao público materno, mas obviamente também entra aí alguns homens, claro, de educação e desafios de crianças de 0 a 10 anos. E aí logo em seguida, também a gente já lança e tudo muito pertinho dos Dias das Sim. Mães aí, que tá chegando, Ah, né, em sim. maio. Aproveitar o O ano momento, né? passa tão rápido, né. Parece que Nossa, começou meio do hoje. ano quase. Meu Deus do céu. Aí você começa a falar: "Meu, quando que a gente vai lançar? Meu Deus, parece que é uma coisa atrás da outra", e dá O até ano um fica pequeno, né, para desespero. encaixar tudo, né? Exatamente, é essa sensação. E como a gente está nesse momento muito rico de criatividade, né, de Sim. de realmente querer
colocar para fora essa voz que sempre esteve calada dentro de mim. Então eu vou aproveitar esse momento, Uhum. essa força da Lumina, justamente para colocar para fora, trazendo agora esse e-book, que será com certeza pertinho dos Dias das Mães aí lançado, e aí logo em seguida também aí um mini curso, né, com vídeo justamente para falar, serão 3 videoaulas, mas justamente para falar sobre essa liberdade emocional. Porque quando a gente pensa na responsabilidade de educar um ser humano, ele é muito complicado. Não há uma receita de bolo, né? Não há não é exato, não é lógico. Ele é tentativa e erro. E aí a gente vem com o adulto com um misto. Será que eu devo passar o que eu aprendi na minha infância para essa criança? E aí a gente vem tentando suprir certos vazios dentro de nós, e aí essa liberdade emocional vem já com o intuito de entender que, peraí, antes de olhar para a criança e para quem que você está educando, olhe para si, Aquilo. olhe para suas emoções, para suas questões. Um adulto saudável emocionalmente certamente vai gerar crianças, sobrinhos, Sim. alunos, público e qualquer ser humano que o acompanhe, certamente muito saudáveis. Então a base é mais ou menos isso, um Ah, complementando o outro. sim, e até porque você falou que a criança, né, é aquela página em branco, ela tá absorvendo tudo. Então, se ela absorve uma boa educação, né, pais ali podem até ser separados, mas que se dão bem, ele tá num ambiente propício para ele ter um bom desenvolvimento. Então, tudo influencia, né? Tudo E, tá e colocando interligado. já numa experiência de consultório, 70% aí de questões, né, que os pais trazem algumas crianças, 70% aí vem da família, da base familiar. Uhum. Então, assim, olhar para si antes de olhar para os pequenos é de suma Essencial, importância. né? É o Essencial. primeiro passo, né? É o primeiro. E é interessante que é um ano bem cheio, né? A gente falou aqui de calendário, né? Então tem um primeiro livro, já tá pensando em uns próximos, aí chega num ponto que o desafio é organizar tudo, né? Não é nem escrever, é nem publicar, porque o primeiro livro ele é mais complicado, né? Tá desbravando o mercado editorial. Depois isso vai ficando mais tranquilo, ali encontra parceiros legais, editoriais e tudo mais. E a ideia é justamente essa, não parar com a série, de repente continuar escrevendo, é algo que você acredita que já está muito enraizado ali no seu cotidiano, que você vai levar para E frente assim? com certeza é algo que eu estou completamente apaixonada. E aí, e já vem muitas outras ideias e projetos dentro da minha cabeça, mas eu tenho que frear, né? Porque a gente também não vai dar conta de Não dá tudo. para fazer tudo, né, de uma vez. Não, mas com certeza, além da Lumina, além dos projetos infantis, além do e-book, que também é uma Sim, escrita, né? Não é um livro, sim, mas é uma escrita, um sim. trabalho de escrita. Tem todo o trabalho também com vídeos nesses mini cursos, e um outro projeto também que já estamos desenvolvendo também, também voltado para a área da saúde emocional, mas já tem também um outro projeto. Também um livro mais extenso, mais Uhum. complexo, justamente falando de realmente, não, mas não sendo um conto, e sim realmente um livro mais expressivo, ah, Uhum. com partes também já da minha história, né? Porque sempre que a gente cria uma obra, não tem como não ter parte de nós nela, né? Então, Sim. vai com certeza ter trechos aí ao longo da minha vida, da minha carreira, das minhas revoluções, né, emocionais, físicas, de trabalho, né? Antigamente, na vida passada, eu trabalhava em banco, né? Então, assim, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu falo que é uma vida passada porque não tem, eu nem lembro desse tempo, né? Foi uma vida que eu me olhava naquele lugar e falava, Jesus, o que que eu estou fazendo aqui? É um lugar que não me Uhum. cabe mais, é um lugar que não é para mim. E eu ainda estava perdida, mesmo já estando formada, ainda faltava uma coragem, uma força de vida, de me expressar, de, de, de colocar para fora, né, através da escrita, que foi mais fácil, a princípio, para mim, né, colocar a minha voz no meu trabalho. E aí eu fui para a área da educação, depois para a saúde mental, e agora como escritora, que é muito Sim. honroso para mim falar Sim. isso, né? Agora eu também posso acrescentar no meu currículo que sou Escritora. escritora. É motivo de Sim. orgulho. E tudo isso recai, você falou até um pouquinho, na comunicação, né? Que é muito importante você expor isso, porque eu imagino, né? A sua trajetória, ela também é inspiradora para outras pessoas, seja por transição de carreira,
seja pela parte literária, a parte, né, do seu conhecimento técnico, e você tá nesse desafio que eu acho que é constante, que é como mostrar isso, né, em redes sociais, nos canais digitais, que é algo, né, que você falou da sua parceira que está te ajudando no marketing. Como tem sido esse trabalho? Ele é um desafio constante, algo que já está tranquilo para você? E o quão essencial você vê isso para transmissão do seu conhecimento hoje? É muito engraçado. Quando eu comecei, né, a atender, né, resolvi realmente, por procura mesmo, né, de pessoas, ai, Lu, você precisa me atender, você precisa me atender, tem que atender fulano, precisa atender fulano. E aí eu comecei, eu falei: "Ah, quer saber?" Aí, enfim, tenho um consultório, né, e comecei a efetuar esses atendimentos de forma presencial e também no formato online. E aí me faltou nesse momento, pensei, eu falei: "Me falta um currículo digital". Hoje em dia a gente não, é fulano, é escritor, é educador, é pessoa famosa, qualquer profissão, qualquer empresa, você quer ver a cara dessa empresa, É. a dicção, a Para se comunicação. conectar, né? É o Com primeiro contato ali para certeza, você se aproximar, né? com certeza, então me faltava isso. E aí, muito timidamente, eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre educação de filhos, sobre desenvolvimento humano, sobre saúde mental, Hum. e de forma muito tímida, enfim. E aí, nada como o fazer, né? É muito. Quando a gente tem sonhos e estuda muito, eu fiquei muito nisso. Eu fiquei anos estudando tudo, mas não colocava em prática, né? Eu guardava todo aquele conteúdo, tudo para mim. E olha que injusto, né? A gente se prepara por Sim. tantos anos e não compartilha isso. E aí, enfim, aos poucos eu fui pegando o jeito, eu fui me soltando e Uhum. criando e vindo, né, e começando a ter pedidos, de temáticas, que eu comecei a fazer esses pequenos vídeos para o Instagram, Sim. Luana de Oliveira underline terapeuta, e aí a rede começou a crescer, e aí as pessoas: Lu, como que faz isso? Lu, fala sobre isso. Poxa, tenho esse tipo de dificuldade, como que eu abordo, o que que eu faço? E aí eu comecei a ter essa proximidade, né? Porque na rede social a gente tem isso. Eu posso falar com alguém que Sim, mora em Portugal, em sim. qualquer região do Brasil, e aí na rede social a gente se torna mais próximos. Então, teve dias de eu estar andando assim e pessoas conhecidas virem me abraçar chorando: "Lu, esse vídeo foi para mim, eu precisava ouvir Pô, que aquilo". legal. Então, quando você toca o coração das pessoas através da sua voz, seja ela falada ou escrita, realmente você fala: "Estou no caminho certo, e é Sim. isso que eu vim para fazer nesse mundo". Isso é muito legal, esse reconhecimento, né? Porque pode acontecer da gente estar meses compartilhando conteúdo e não sentir, será que tá legal? Será que não tá? Aí quando tem um feedback positivo, poxa, É é o maravilhoso, combustível necessário para é continuar maravilhoso. produzindo. E hoje o mundo digital é complicado, porque você só vê viralizar, coisas inadequadas, ou É, danças inadequadas, ou sei lá, né, sim, ou besteira, ou piada, ou zoação, são coisas muito mais leves, cômicas, sim, despreocupadas, sim. né. E quando você vem com conteúdo mesmo, também há "Meu Deus, como que eu passo isso de uma forma leve, sem ser chata, sem ser mecânica?". Exato. Porque também é um tipo de linguagem digital diferente da escrita. Na Sim, na é linguagem diferente. digital, você precisa abordar diversos públicos. Claro, geralmente você tem um público na sua rede já meio que do percentual maior já pré-estipulado, mas há um linguajar que você abrange todas as idades. Então é um Sim. reaprender a se comunicar. E a rede social me É. trouxe esse aprendizagem e principalmente esse medo de ultrapassar um pouquinho esse medo da exposição, né, porque a Sim. princípio eu só fazia também vídeos gravados, assim. E Uhum. agora que eu estou começando a mostrar um pouquinho da minha vida pessoal, né, que sempre Sim. foi muito reclusa, mas é importante também, porque há uma aproximação, claro, né, na medida do possível, né, porque tem dias que eu começo às 6 horas, chego em E casa quase 10 e não tenho a menor possibilidade de fazer sim. nada, né, mas na medida do possível estar próxima às pessoas que curtem o seu conteúdo, Uhum. curtem a sua voz ou a sua forma de falar, é muito importante para Sim. com eles e para comigo também. É, porque no final das contas as pessoas buscam conexão, né? Então ela vai seguir, vai acompanhar que ela se sente próxima, seja pelo, né, o tom de voz, pelo
tipo de conteúdo compartilhado, mas no fundo a gente quer ter uma empatia por aquela pessoa, né? Alguma coisa tem que despertar. E eu vejo que isso cresceu muito ali pós-pandemia, que a gente ficou muito carente de relações pessoais, a gente ficou muito carente de se relacionar. E a gente recaiu para o digital. E isso continuou, né? Então, muitos perfis nasceram, cresceram ali no período da pandemia, justamente por entregar um pouquinho de rotina, um pouquinho ali do que ela tem para entregar de conhecimento. Então, e tem os limites, cada um tem seus limites, né? De exposição Com certeza. pessoal, enfim. Mas é interessante a gente se encontrar e, no fundo, é uma área de conhecimento nova. Você vai aprendendo, vai se despertando ali. A forma de ensinar, né? A gente falando muito aqui sobre educação, ela também muda, aproxima de um público de repente mais jovem que você não alcançaria de outra forma. Então, Com baita de um certeza. complemento para todo o trabalho, né? Com certeza, aprendizagem, né? Sim, Vivências, experiências e se dispor, mostrar realmente a sua cara, literalmente, né? sim, Justamente para mostrar mensagens e tentar trazer mensagens e não com o objetivo único de, ah, eu quero ficar famosa, eu quero crescer. Não, isso se acontecer, obviamente é consequência, mas realmente quando a gente faz as coisas que a gente nasceu para fazer, quando a gente uhum. se encontra. Igual, quando É eu muito estava no bom. banco, eu não nasci para aquilo, aquela vida corporativa realmente não era para mim. E hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar que eu me encontrei. Eu estou em Sim. todas as áreas, apesar de ser multi, mas estou nessa área de me comunicar, seja através de qualquer linguagem, Uhum. escrita, oral, em via digital, mas eu estou nessa área de comunicação. Então, acho que esses anos também nada é por acaso, né? E ninguém que Sim, passa na nossa vida também é por acaso. Então, exato. anos de preparo, de estudo, de. Porque também tem isso. Tem muita gente, e às vezes até que viraliza, que, não desmerecendo coaches de maneira alguma, assim, mas que você vai olhar e não tem muita experiência, não tem formação, não Uhum. tem propriedade do que falam. Então, é importante também ter esse contraponto. Eu quero me comunicar, estou passando uma mensagem bacana, porém, eu tenho base em neurociência, Sim, eu tenho o base em fundamento, né? análise, exatamente, eu tenho um currículo que me garante que eu estou falando a coisa certa. Porque também tem isso, de você falar uma coisa errada, um assunto errado, sei lá, e prejudicar pessoas, né? Salve todos esses Sim. joguinhos, né, que Ó, todo mundo sim. anuncia, né? Não vamos nem comentar entrar nessa área, mas é mais ou menos isso, né? Então a força e o embasamento do meu conhecimento através do meu falar. E acho que é para isso que eu estou aqui hoje, né? Justamente para me Uhum. comunicar através de Sim. todos esses trabalhos que eu estou lançando. Muito legal, Luana. E aí, mais um tópico aqui para a gente caminhando para a nossa parte final é o seu trabalho social, né? Tem na ONG Sementes da Saúde e que tem uma missão em outro país, né? Na Angola. Como que é? Conta para a gente o trabalho na ONG e como que também, naturalmente, tudo se conecta, né? Com o seu trabalho como todo. Ansiosíssima e, Uhum. obviamente, cabeça de agora escritora, já estou pensando também Sim. em algo para escrever pós essa experiência tão Não, você incrível. já vai com aquele pensamento. Já Qualquer vou, já cena, estou qualquer indo, já estou indo. momento, Não tem como, né, desvincular, né? não tem. Acho que Agora já era. quando o Agora já era. mosquitinho pica, né? Pronto, a gente está infectada com o poder da Tudo, escrita. qualquer pessoa pode virar um personagem, qualquer lugar que você vai pode ser uma cena, uma parte de um livro. Então, eu sempre fui muito envolvida com trabalho social, né? Desde adolescentinha, sempre fiz trabalhos em orfanatos, asilos, fiz uma época também no Hospital do Câncer também, Uhum. até para resgatar. Eu perdi minha mãe de câncer, né? Então, tem um pouquinho uma dor que dói, que ressoa em mim. Então, tive esse trabalho ao longo da vida, mas sempre assim, trabalhos pontuais. Nunca foi uma Uhum. coisa efetiva. E minha irmã, Luciana Oliveira, ela sempre esteve envolvida e atualmente cada vez mais em projetos sociais. E aí ela me apresentou a Sementes da Saúde. E aí, esse ano de 2025, por isso que eu falo que esse é o meu ano mesmo, né? Porque é um ano Uhum. realmente de concluir todos aqueles projetos que eu gostaria, mas não colocava em prática. Então, em 2025, acho que é o ano realmente de praticidade, é a minha palavra-chave para esse ano. E aí eu conheci, através da minha irmã, o projeto.
Sementes da Saúde, uma ONG maravilhosa. Conheci a Moni Kelly, que também é cofundadora, e ela é uma médica, e ela tem parceria com o Hospital Santa Marcelina. Então, ela recruta residentes, médicos formados, enfim, e vários profissionais da área da saúde, justamente para semear e levar sementes por todo o nosso planeta. É um trabalho lindo, Legal. realmente de doação, de entrega em todos os profissionais da saúde. E aí eu comecei indo em um centro de detenção para menores infratoras, Uhum. e foi uma experiência incrível, porque você conhece, antes de conhecer o currículo, você conhece a pessoa. Lembra a proximidade que a gente falou da internet? Sim, Antes do currículo, a gente conhece a pessoa. É mais ou menos isso. Lá, só que de uma forma, obviamente, sim. diferente. Então, fui algumas vezes, enfim, e foi realmente um trabalho incrível e que eu amei e super me envolvi. E teremos outros trabalhos aí ao longo do ano, não só nessa instituição, mas com moradores de rua, asilos também, enfim, entre Legal. outros, semeando e levando sementes. E aí agora nós conseguimos levar o livro da Lúmina para todas elas. Então, elas Pô, que estão fazendo a legal. leitura, e aí depois eu vou lá para Mas fazer uma tudo se palestra. conecta mesmo, né? Tudo Literalmente, se né? conecta mesmo, exatamente, nada é em vão, né? Eu amo física quântica, eu acho que tudo, né? Esse Tem uma emaranhamento relação. quântico é maravilhoso, porque tudo se conecta e nada é por acaso na nossa vida. Uhum. E aí depois eu vou lá falar sobre a Lubna, sobre essa força de crescimento, né? E principalmente como eu sairei de lá, como eu sairei dessa reclusão e como que eu vou olhar a vida a partir dessa saída. Enfim, em breve, acho que meados de maio, assim, eu já consigo fazer essa visita e aí eu vou divulgar, Legal. né? Tá próximo, né? Obviamente, não, exatamente, está super próximo. A gente só deu esse período realmente de leitura, né, para absorver esse Uhum. conteúdo, e depois a gente já faz esse fechamento com essa palestra lá neste Pô, lugar. que legal. É muito legal, vai ser um trabalho também riquíssimo. E aí Uhum. também enfim, eles vão para vários lugares, mas também não dá para a gente ir para todos os lugares, né? Porque temos Sim. nossos projetos também do dia a dia fixos. E, enfim, aí em julho será esse Sementes em Angola. Então, levar e semear sementes nesse lugar que precisa tanto de tudo, né? Precisa tanto do básico. A gente vai ser um trabalho mais do que profissional, vai ser um trabalho pessoal, Uhum. de sair da nossa bolha, de Uhum. atravessar o oceano e visitar nossa ancestralidade, Sim. nossas raízes humanas e humanitárias, olhando, vivenciando esse cotidiano tão diferente, tão Sim. necessitado de tudo. E aí eu serei a única representante em área da saúde mental, então vou Uhum. ter um trabalho com certeza extremamente desafiador, mas eu estou imensamente feliz, porque com certeza eu voltarei muito diferente, e com certeza isso Com vai me gerar certeza. muitos frutos como pessoa, como profissional, e certamente acho que vem o livro também dessa experiência Incrível. Ah, maravilhosa que será. com certeza, e com muito registro fotográfico, com muita experiência, com muito relato. Documentário Acho... já é certo, né? Sim, sim. Nossa, que incrível. E vai ser esse ano Já, ainda? e eu até já criei um nome, Dias de Luta, Dias de Angola. Vai ser esse o Pô, que slogan do legal. querido Bem documentário, e eu pensado. quero transmitir isso, Sim, essa experiência, né, que nem todos, né, conseguem fazer, né, sim, mas vai ser com certeza muito rico nessa experiência de vida. sim. E tá para esse ano já? Ainda? Julho, Ah, tá próximo, tá tá tudo do aí, tá lado. tudo aí. Pensa que Tá dois tudo. mil e vinte e O cinco meio do ano, então, de maio a julho, ali, agosto, vai ser muita coisa. vai ser uma grande loucura mesmo, mas eu vou Sim. estar bem trabalhando horrores, graças a Deus, porque quando a gente trabalha no que gosta, não deixa de ser Ah, sim. Aí investimento já profissional, é muda. diferente, é Sim. diferente. Eu E estou para quem quiser acompanhar completamente tudo apaixonada isso, por todas essas áreas. sim. E quem quiser acompanhar tudo isso, seu principal canal é o Instagram. Isso aí, depois, ainda assim, acho que ainda esse ano, até por causa do documentário e também por causa dos cursos e minicursos, com Sim. certeza eu vou abrir um canal no YouTube,
mas deixa eu criar esse material todo justamente para Sim. conseguir. Mas a princípio, Instagram, Luana de Oliveira, Uhum. terapeuta, para Terapeuta. acompanhar todos esses projetos, todas Legal. essas vivências, experiências e principalmente essa troca, essa energia, Uhum. sempre com base na saúde mental. Sim, perfeito. E Luana, para a gente encerrar aqui, quem quiser comprar o seu livro, né, A Jornada de Lúmina, como que faz? Te procura no Tem o Instagram? link na Tá... bio, tem o link na Ah, tá. bio, né? Tá na Wiclap, né? Também tem na Uhum. Amazon, mas o link na bio ele já vai fazer todo o direcionamento para vocês Que adquirirem já a segue, obra. já te segue, já vai no link, dá para acompanhar tudo. Bom, que fica tudo centralizado num canal só, né? Exato, é um lindo presente emocional, né? Às vezes para aquela pessoa que às vezes não tá tão legal, eu acho que é um Uhum. presente rico, Boa valoroso, pedida. que vai Sim, trazer muito mais impacto, na vida dessa pessoa. E é um livro super sim. curtinho, então é uma leitura muito É um simples, conto, né? né? Ó, Como você é disse, né? muito, exatamente, não é nada, é muito, a linguagem também é muito simples, né? E Sim, com certeza é um livro que eu gostaria de ganhar. sim, que legal. Bom, Lani, queria agradecer sua participação aqui no podcast. Foram aqui quase 45 minutos, um papo super legal, super interessante. Obrigado. Adorei conhecer Ah, você, sua obrigada a você. história. Uma honra. Voltarei muitas vezes a cada obra publicada, se Deus Eu quiser. quero, e Cada... depois da sua expedição lá em Angola, que vai gerar documentário. Então, eu quero saber de tudo isso em detalhes, né? Então, Perfeito. uma conversa até mais longa aqui, porque tá só no começo, né? Projetos literários, né? Exatamente. O ano só está começando. Sim. Que bom. Muito obrigado, Lana. Então, um abraço para você, viu? Muitíssimo obrigada.